Gravando, então, bom dia mais uma vez. Vamos falar hoje de literatura. Percebam, gente, que nós estamos trabalhando, nesse começo de ano letivo, paulatinamente, né, os conceitos fundamentais da nossa disciplina. Né? Começamos pensando a leitura, né? Cadê minha caneta aqui, de anotar no computador? Achei. Começamos pensando a leitura, né, o autor, o texto, o contexto e o leitor, né, retomando aqui essas 4 dimensões da leitura, cada um tem sua perspectiva, cada um tem a sua importância, o autor, o texto, o leitor e o contexto, né, é onde a leitura potente, a leitura atenta, uma leitura profunda, é aquela que percebe as relações entre essas 4 dimensões. O autor diz uma coisa, o leitor tem a sua compreensão desse texto, que vai depender muito do contexto em que ele lê, né, da sua compreensão sobre o contexto em que o autor escreveu esse texto, né? Então não é só um texto que vai ser lido por todos do mesmo modo, e muito menos que todos vão entender aquilo que o autor queria que fosse compreendido, né? A gente precisa perceber que a leitura é algo dinâmico, né, que toda leitura é subjetiva, é pessoal, mas é claro que ela tem que manter pontos de contato. A gente não pode também entender qualquer coisa de qualquer texto. Né? O autor tinha um projeto de texto e ele consegue esboçar esse projeto com maior ou menor felicidade. Né? Ele tinha um projeto de dizer, uma vontade de dizer algo a partir daquele texto. E aí, uns são mais felizes, outros menos, os leitores vão ter a sua compreensão. Então, nós trabalhamos isso na nossa primeira aula, conceito da leitura. Depois, nós trabalhamos outros conceitos fundamentais, que foram os conceitos de linguagem, né? Linguagem verbal, linguagem não verbal, signo, significado, significante, o circuito da fala, né? O circuito da fala. Essa relação, novamente, olha aí a relação, né? A gente falou que o autor e o leitor precisam tentar se entender, estabelecer essa comunicação. A mesma coisa quando a gente falou sobre linguagem, né? O falante e o ouvinte precisam tentar se entender sabendo que a linguagem, por mais objetiva que ela tente ser, ela sempre abre frestas de interpretação. Né? Então, o falante transmite os seus significantes tentando esboçar, tentando transmitir um significado específico, mas é claro que esse significado sempre vai depender do ouvinte. O ouvinte tem suas experiências de vida, tem o seu léxico, tem o seu vocabulário específico, que é diferente do falante. Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio, e olha só a relação, né? Falamos de leitura, falamos de linguagem em geral, e aí está a relação. Tanto o leitor e o autor, quanto o falante e o ouvinte, precisam buscar essa harmonia na compreensão, conscientes sempre de que são pessoas diferentes, com experiências de vida diferentes, que não vão entender exatamente a mesma coisa que o outro quis, mas precisam buscar essa responsabilidade, essa generosidade na compreensão das mensagens. Tá? A mesma coisa está acontecendo aqui agora. Eu estou tentando ser o mais claro possível. Sei que os conceitos são complexos, então dependo de vocês, da generosidade de vocês, para que eu seja compreendido, né? E para que a gente possa seguir em frente com esses conceitos minimamente esclarecidos, né? Por isso estou sempre aberto às dúvidas de vocês, a repetir, a tentar explicar de outro modo, porque nós temos que saber de antemão que a linguagem, ela tem suas falhas, né? Ela tem suas maravilhas, suas potências, mas também tem suas falhas. E falando em maravilhas e potências, hoje a gente chega nesse conceito, outro conceito fundamental, que é o conceito de literatura, né? A arte da palavra. O local em que a linguagem é trabalhada buscando a sua máxima potência, a sua máxima significação. Tanto nessa semana o conceito de literatura, quanto na próxima, que a gente vai se debruçar também sobre o conceito de poesia, né, que é um vertente específica da literatura que trabalha com versos, geralmente com versos, né?
estamos lidando com a linguagem buscando o seu mais alto grau de significado, né? A potência dessa linguagem para nos fazer imaginar novos mundos, novas realidades e também para mudar e melhorar a nossa própria realidade. Olha que potência, olha que pretensão que pode ter a literatura e a poesia, né? Então, já falei bastante, mas mesmo assim eu quero escutar de vocês qual é a primeira coisa que vem à mente quando a gente lança essa pergunta, né? O que é literatura? Vocês estão me escutando bem? Como é que está a conexão aí? Sim? E aí, Kiane, o que é literatura? Vocês ficam evitando se manifestar, que é exatamente para não fazer isso, né? Não chamar para responder quem acabou de falar, né? Querem refletir um pouco? Ninguém vai chutar? Que primeira palavra vem à cabeça, Davi, quando a gente fala literatura? Eu já dei várias pistas aqui hoje, né? Ler. Ler, né? Exatamente, a pessoa fala isso, né? A primeira palavra que vem à mente é livros, né? Ler. Mas será que é toda leitura, todo livro que a gente pode chamar de literatura? É uma boa pergunta, até porque exatamente essa palavra tem essa polissemia e é possível, sim, que a gente encontre pessoas em outras áreas dizendo, por exemplo, a literatura médica fala isso, a literatura médica fala aquilo. Só que nós temos que entender que aqui a gente está falando de uma relação específica de literatura, que é a literatura enquanto arte, né? Enquanto manifestação artística. Mas por que existe, então, por que a gente pode falar literatura médica, professor? Porque, de fato, lá na etimologia da palavra, na sua origem, como a gente vai ver agora, a sua origem latina, literatura significava simplesmente, vem de letra, né? Então, poderia sim se relacionar a tudo aquilo que está escrito, e inclusive ao ensino da leitura e da escrita. Olhem só, a palavra literatura provém do latim litera, que significa letra, daí a palavra literatura, que tinha relação com o ensino da letra, ou seja, da leitura e da escrita. Então, lá na origem latina, literatura tinha a ver com o próprio ensino da leitura e da escrita. Inclusive, isso é interessante para a gente pensar por que nós estudamos literatura na escola, se ela é uma arte, e por que a gente não estuda cinema também, então? Por que não estuda teatro? Porque teatro até tem, às vezes, né? Por que não estuda música? Até existe uma disciplina de artes, né? Mas muito pequena, como é que ela dá conta de todas as outras linguagens artísticas, enquanto a gente tem um espaço privilegiado para a literatura? É porque, isso é uma pergunta completamente autêntica, né? A literatura é, de fato, uma linguagem artística, entre outras, né? Só que ela nos possibilita, e aí por isso que ela tem tanto valor no contexto escolar, ela nos possibilita o ensino e a aprendizagem da letra, da leitura e da escrita. Habilidade fundamental, né, nesse nosso mundo completamente letrado, né, em que tudo passa pelo texto, tudo passa pela leitura e pela escrita, no ambiente de trabalho, principalmente, né? Então, nós temos esse conceito mais amplo de literatura, que remete à sua... Bom dia, Júlia, bem-vinda. Que remete à sua origem, né, etimológica latina, em que literatura é simplesmente aquilo que está escrito, né, relacionado ao ensino dessa escrita, mas aí as palavras vão mudando com o tempo, né? Nós vamos, ainda esse bimestre, estudar variações linguísticas. As palavras significam uma coisa
num século, no outro ela já vai ter outras nuances, outros significados, né? Essa é a variação histórica da palavra. Existem várias outras variações. Hoje, podemos dizer que literatura, essa literatura que nós estamos trabalhando aqui, na disciplina de língua portuguesa, não é qualquer literatura, né? Não é qualquer coisa que esteja escrita. É a literatura enquanto manifestação artística que usa a palavra como matéria-prima, extraindo dela seus múltiplos significados. Olha aqui a questão da plurisignificação, existe até esse palavrão aí, tá? Plurisignificação. Nossa, quantas letras tem essa palavra, né? A plurissignificação da linguagem literária, né? Exatamente porque ela trabalha com seus múltiplos significados. É o texto literário que busca brincar, às vezes, inclusive, com isso, né? Enquanto o texto jornalístico, a gente vai já separar aqui o que é o literário e o não literário, né? Enquanto o texto jornalístico, ele precisa fugir dessa duplicidade que a linguagem, às vezes, nos força a jogar, né? O texto jornalístico ele tem que fugir dessa duplicidade, para que não haja dupla interpretação, duplo sentido, onde não deveria haver. Já a literatura, exatamente, ela joga com isso, né? Para trabalhar os múltiplos significados da linguagem, utilizando-a como instrumento para tratar da realidade ou criar mundos paralelos. Por que eu botei esse ou aqui? Porque a gente pode ler das duas formas, né? Eu posso dizer que um livro trata da realidade ao mesmo tempo em que ele cria mundos paralelos, né? Uma série pode inventar um mundo completamente diferente, como, por exemplo, o Conto de Aia, né? Vamos falar em um seriado de televisão bem conhecido atualmente. Cria um mundo paralelo um tanto absurdo, né? A questão da mulher nesse mundo é extremamente trágica, né? Só que ele cria esse mundo paralelo, não sei se vocês assistem, se gostam desse Conto de Aia. Eu não sou muito não assisto muita televisão não, mas esse eu vi um pouco. Cria um mundo paralelo, mas com o objetivo de tratar da realidade, né? Fala de um mundo em que a questão feminina é muito forte, muito absurda, com isso, para jogar para a nossa visão, para pensar a realidade, né? Então, cria um mundo paralelo, mas fazendo uma crítica da realidade. Ou então pode ser separado, né? Um instrumento para tratar da realidade, ou criar mundos paralelos, porque também a literatura pode, sim, ela tem essa liberdade, né? De criar um mundo paralelo simplesmente para ser engraçado, para entreter, para dar asas à imaginação, sem necessariamente ter um pé na crítica social, na crítica política. É exatamente isso que a gente vai ver hoje na questão das funções da literatura, né? Existe a literatura que é politizada, mas existe aquela que não, que foge disso, né? E tudo isso é possível dentro do texto literário. Então, aqui estão as diferenças, como eu falei para vocês. Claro que é uma questão didática, pedagógica, né? Porque no campo da linguagem as coisas são mais complexas, né? Mas para a gente tentar entender didaticamente essa diferença entre um texto literário e um não literário, a gente pode estabelecer alguns nortes, né? Aqui o texto não literário ele está também sendo chamado de utilitário, um texto pragmático, né? Quem não conhece a palavra vai enriquecendo o vocabulário, que a aula de língua portuguesa é exatamente para isso também, né? Um texto pragmático, o que é uma coisa pragmática, né? É aquela coisa que está calcada na prática, que tem que ter uma utilidade imediata, real, prática, né? Uma pessoa pragmática é aquela que só pensa na prática, só pensa por exemplo, vamos para a praia? Não, que eu tenho que trabalhar, né? Uma pessoa pragmática, ela é aquela pessoa assim que só pensa no mundo prático, no mundo do trabalho, muitas vezes, né? Então, a literatura já não é tão pragmática assim. A literatura gosta de diversão,
gosta da praia, né? Fazendo essa brincadeira aí. Então, o texto literário, ele tem muitas vezes uma linguagem pessoal, contaminada pelas emoções e pelos valores do seu emissor. Já esse texto pragmático, não literário, a gente pode sempre pensar aqui, como, para ficar mais claro, pensar numa reportagem jornalística, por exemplo, né? É um gênero não literário. Porque ele precisa ser impessoal, objetivo, informativo. Então, quando a gente está lendo uma reportagem num jornal, a gente não quer saber quem era o autor, necessariamente, né? Claro que existia um jornalista por trás disso que fez todo esse trabalho, mas quando a gente vai ler uma reportagem, lá nas páginas policiais, ou seja, que tipo de reportagem for, a gente está em busca da informação em si, e não da opinião daquele que escreveu, né? E não das emoções e dos valores daquele que escreveu. Então, o jornalista ele tem que se despir da sua pessoalidade, dos seus sentimentos, tentando ser o mais objetivo possível, né? A gente sabe que existem várias complicações aí, né? Por isso que eu disse que é uma questão didática, porque a própria imparcialidade é muito difícil de ser alcançada, né? Por isso que a gente tem que ler os jornais, assistir os jornais com uma visão crítica, né? Porque por mais que eles busquem ou tentem passar pelo menos essa ideia de imparcialidade, a própria escolha do que falar, o tempo que dá para isso ou para aquilo, são formas de escolher, né, de direcionar determinadas leituras da realidade. Então, aqui a gente tem, dentro de uma questão de um ideal de reportagem, né, de um ideal de texto impessoal objetivo, para diferenciar da literatura, como dentro de um aparato didático de pensamento. Mas também temos que ter a consciência de que, mesmo diante de uma reportagem, a gente precisa olhar com um olhar crítico, porque essa aparência de imparcialidade que o jornal quer passar é muitas vezes apenas uma aparência, né? Eles têm os seus interesses por trás da notícia. Então, a literatura, ela se abre para a plurissignificação. A linguagem utilitária deve tender à denotação. Já relembrei esse conteúdo para vocês, né? Conotação, linguagem figurada, denotação, o D aqui, D de dicionário, né? A linguagem literal. Fogo é fogo. Se eu falo que a escola está pegando fogo dentro de uma linguagem denotativa, é porque eu preciso chamar os bombeiros, né? É um incêndio. Já dentro de uma linguagem conotativa, se eu digo que a escola hoje está pegando fogo, eu estou simplesmente dizendo que está muito agitado, que a barulheira está grande, né, Júlia? Que essa escola pegando fogo que a gente está com saudade de frequentar, né? Davi também, vocês faziam a escola pegar fogo, né? No sentido figurado, no sentido conotativo. Até umas carteiras quebraram certa vez acolá. Enfim, vamos mudar de assunto. A função, o texto literário busca uma função, pode, né, predominar uma função poética da linguagem, enquanto no texto não literário, a função referencial. A gente ainda vai trabalhar as funções da linguagem, e aí vocês vão entender melhor essas funções. Mas aqui interessa a gente dizer o seguinte, a função referencial predomina no texto não literário. O que é o referente, quando a gente está falando? O referente é aquilo no mundo sobre o qual eu estou me referindo, né? Existe mesa, eu tenho o significante mesa. Existe o significado mesa, todos vocês sabem o que é uma mesa. E existe, ó, o referente mesa. É aquilo no mundo sobre o qual eu estou me referindo. Por isso, função referencial. Na literatura, isso não predomina. Porque na literatura, eu posso estar falando de um mundo que nem existe, né? Que nem tem um referente. Já a linguagem utilitária, não. Ela tem que ter um referente no mundo para comprovar aquilo que ela está dizendo. Beleza?
Pessoal, falem alguma coisa para eu achar que vocês estão pelo menos escutando aqui. Recriação da realidade, intenção estética, no texto literário. Informação sobre a realidade, no texto não literário. Novamente, aqui a questão da informação, que não é o forte do texto literário. O texto literário não quer te dar meras informações, ele quer te dar conhecimento e sabedoria. O texto literário, ele é bastante pretensioso nesse sentido. Ele tem ênfase na expressão, o que é a mesma coisa que de falar da sua intenção estética, da sua busca da beleza, enquanto o texto não literário pode ter a sua ênfase simplesmente no conteúdo, na informação. Beleza? Vamos em frente para que a gente tenha tempo de fazer as nossas leituras, dos textos e falar das funções da literatura. Inclusive, quando eu for ler o meu texto hoje, eu queria usar meu pandeiro, não estou vendo ele aqui, mas vamos em frente, já encontro ele. Funções da literatura. Tá? A gente começa aqui pela função político-social. Não tem uma hierarquia, tá, gente? Não estou dizendo que a principal função da literatura, mais importante do que todas as outras, seria a função político-social. Não tem essa hierarquia, tá? Aí é uma questão de gosto, Mas a obra literária pode ter como função a apresentação de um retrato da realidade de modo a descrever, criticar, ironizar ou satirizar problemas da nossa sociedade. Então, diversos escritores ao longo da nossa história tiveram esse objetivo presente nas suas produções, mais presente, Então, predomina em alguns autores e em algumas obras essa função político-social. O Brasil, gente, é o país mais desigual do mundo, Olha que estatística chocante, Nós vivemos no país mais desigual do mundo. O que é que isso quer dizer? Existe pobreza em muitos outros países, mas no Brasil a gente tem a extrema pobreza e a extrema riqueza, E isso no Brasil chega ao topo do mundo, nas estatísticas, essa desigualdade social. Então não tem como, diante desse contexto, nós não termos no Brasil uma literatura em que a função político-social é forte, Porque se a gente está num país nesse contexto de desigualdade social, o escritor acaba sim colocando o dedo nessa ferida e trabalhando a questão político-social. Então a gente tem só exemplos, você poderia fazer uma aula toda só sobre autores politizados, Castro Alves, no Romantismo, o Navio Negreiro, que eu vou já ler para vocês um pedacinho, Aloysio Azevedo, no Naturalismo, o autor do Curtiço, o autor da Casa de Pensão, do Mulato, Demônios, acho que foi a escolha do Davi, também do Aloysio Azevedo, Davi? Graciliano Ramos, nós temos aí já no modernismo, na segunda geração modernista, século XX, a grande força do romance sertanejo, do romance regional ou neorrealista, como se chama também, e aí de Graciliano Ramos a gente tem a obra-prima, que é Vidas Secas. Se vocês nunca leram, coloquem aí na lista de leitura de vocês. Se ainda tem alguém com dúvidas sobre que obra escolher para o diário de leitura, fica a dica. Vidas Secas é tocante, é genial. É um livro, inclusive, pequeno, mas com essa concisão ele consegue dizer muita coisa. É o famoso romance que tem a cachorra-baleia, que tem tanta importância no roteiro quanto os personagens humanos, É um livro genial. Então, aqui eu trouxe um exemplo de função político-social, eu trouxe dois. Um mais contemporâneo, da Hilda Hilst, um poema da Hilda Hilst, e depois um trechinho do Navio Negreiro, do Castro Alves, que é uma obra-prima da literatura brasileira na época da abolição da escravatura, no movimento abolicionista. Quem poderia, então, já que vocês não se manifestaram no grupo para poder ter um diazinho de ensaio e tal, e já chegarmos aqui com os nomes relacionados aos seus textos, quem poderia, então, aqui ler esse poema da Hilda Hilst, Poemas aos Homens do Nosso Tempo?
Lembrando que vale aí, eu já apelei lá no grupo, né? Vale 1 pontinho pela participação. Pode ser a Kiane, pode ser o Dinho. Vamos participar, gente. Estou esperando vocês. Bandeira do papai tá aí, tá? Ótimo. Achei o pandeiro para ler o Navio Negreiro. E aí, gente? Ninguém vai ler o poema da Hilda Hilst? A gente precisa se expor, né? Para trabalhar nossa aprendizagem, para trabalhar, perder essa timidez e trabalhar a dicção, a leitura. Mas, enfim, vou ficar insistindo muito, porque é chato, né? Vou eu mesmo ler, então. Hilda Hilst, uma poetisa, escritora do século XX, interessantíssima, né? Esse poema dela é de 1974, então, durante a ditadura militar. Mas vejam que serve para... Essa que é a questão da literatura, né? Por que ela não predomina o referente, apesar de que a gente sabe que tinha um referente da ditadura militar? Porque o texto ultrapassa o seu próprio tempo. Tanto é que ele serve para hoje, né? Serve para muitos outros contextos políticos, né? Então, vamos lá. Sobre o vosso jazigo, homem político, nem compaixão, nem flores, apenas o escuro grito dos homens. Sobre os vossos filhos, homem político, a desventura do vosso nome. E enquanto estiverdes à frente da pátria, sobre nós a mordaça, e sobre as vossas vidas, homem político, inexoravelmente nossa morte. Então percebam, ela começa falando, quando você morrer, homem político, não haverá nem compaixão nem flores. Depois que você morrer, a sua herança para os seus filhos será a desventura do seu nome, né? Mas, enquanto estiverdes vivo, à frente da pátria, sobre nós a mordaça, né, que é uma metáfora para a censura, e sobre as vossas vidas, inexoravelmente, ou seja, infelizmente, sem podermos parar, algo que não podemos conter, né, a nossa morte. Então, vejam, o poema é de 1974, mas se eu dissesse que é de 2021, todo mundo acreditaria. Então, esse que é o poder da literatura, né? Ele ultrapassa, o texto ultrapassa o seu tempo, ele vai além. Né? Então, por isso que a função referencial não predomina, por mais que existisse, sim, um contexto, um referente histórico, a que o poema faz menção, mesmo assim, ele ultrapassa esse contexto. A mesma coisa acontece com o Navio Negreiro, de Castro Alves. Né? Por mais que existisse um referente muito claro, né, ali na segunda metade do século XIX, em que ele está se referindo aos navios negreiros que traziam os escravos de África em condições subhumanas, né, o texto ultrapassa o seu tempo e continua sendo uma obra-prima até hoje. Eu tinha pensado, para ler para vocês, de uma forma, colocando como sendo uma toada de capoeira, né? Vamos ver se funciona. Eu tenho medo que no microfone aqui da câmera, o som do pandeiro fique muito alto e vocês não consigam nem me escutar. Mas vamos lá. Colocando um pedacinho de uma outra toada de capoeira que se relaciona com esse tema, né? Que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro com escravos de Angola. Era um sonho dantesco, tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferro, de estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar.
negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães, outras moças mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica e estridente, e da ronda fantástica serpente faz doidas espirais. Se o velho arqueja-se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. A multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando, geme e ri. Bem, não sei como foi que ficou o som aí no celular de vocês, mas a ideia é interessante a gente pensar, né, que o poema se abre a diversas leituras, inclusive aqui eu coloquei dentro de uma toada de capoeira, porque a toada de capoeira parece que é feliz, né, a sonoridade, a dança, mas ela fala, assim, muitas vezes do sofrimento do povo negro, né? Então a toada de capoeira, ela tem essa duplicidade, né, que o pessoal está dançando, a capoeira parece que é algo feliz, mas prestem atenção na letra das toadas, muitas vezes elas estão falando do sofrimento, né, do povo negro. Então, por isso que eu achei que cabe bem esse poema aí, inclusive porque existe uma toada, né, sobre o navio negreiro. Que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro com escravos de Angola. Isso não é do Castro Alves, é uma toada de capoeira, uma levada. Vamos em frente. Função catártica, cadê o Bernardo, né, que tinha escolhido a Cecília Meirelles para ler, e não está aqui conosco? Ou está? Cadê? Danado. Vou dar um gato nele depois. Função catártica. Olha aí mais uma palavra para o nosso vocabulário, catarse, né? Existe um site que chama catarse.me, que é exatamente um site de financiamento coletivo, né? Igual vaquinha, igual essas coisas. O que Catarse tem a ver com isso? Catarse tem a ver com emoção, né? Com você se emocionar com o texto, com você se identificar com o texto a ponto de chegar às lágrimas, porque você sente a mesma coisa que o personagem está sentindo, você cria essa empatia pelo personagem. Daí, por isso que o nome de um site de financiamento coletivo, né? Porque você vai financiar aquele projeto porque você se sentiu impactado com o projeto, você se emocionou com aquele projeto. Olha como é interessante a sacada do nome do site, e serve para a gente, serve como um truque de memória para a gente lembrar da palavra, né? Catarse, eu me emociono com aquilo, eu me identifico com aquilo, por isso que eu vou, no caso aí do site, ajudar no financiamento, seja da publicação de um livro, doação de alimentos, etc. Então, catarse é isso, gente, é quando uma obra é capaz de provocar no leitor uma espécie de explosão de sentimentos, um descarrego de emoções, né? Fazendo aflorar no nosso interior sensações como tristeza, alegria, raiva, realização, purificação espiritual, etc. Vejam o leque de coisas, de sentimentos e sensações que a literatura pode provocar na gente, né? Então, os exemplos de textos que têm essa função como predominante vai depender muito da recepção de cada leitor, né? Nós nos emocionamos com coisas diferentes. Opa, alguém escreveu alguma coisa aqui no chat? Ah, não, alguém chegou. Só falta ter sido o Bernardo. Não, não foi o Bernardo. Foi a Débora que entrou agora? Bem-vinda. Então, essa catarse, essa emoção vai depender muito da gente, né? Nós nos emocionamos com coisas diferentes. Essa função vai depender da recepção de cada leitor, estou aqui, bem aqui no finalzinho, e da sua capacidade de ter empatia com o texto ou com os seus personagens, né? A gente vai trabalhar essa palavra empatia com mais profundidade no próximo bimestre, quando a gente estiver trabalhando a comunicação. Mas vocês sabem, né, empatia é uma palavra, inclusive, que está muito na moda, né, essa nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, quando nós estamos lendo um texto ficcional, para que essa leitura seja potente, seja profunda, a gente tem que conseguir essa capacidade de se colocar no lugar do personagem, né? É por isso que a leitura literária, ela é tão mais, não vou comparar, né? Mas ela é muito diferente de assistir um seriado na televisão, né?
Porque no seriado da televisão, os personagens já estão ali, está tudo acontecendo, você está passivo, né? Já no livro, não. No livro, você tem que imaginar como é essa pessoa, como é essa situação, como é esse cenário. Então, por isso, essa leitura é muito mais ativa e ativa muito mais partes, inclusive, do nosso cérebro, quando a gente está simplesmente lendo e tendo que imaginar toda aquela história, né? Para as neurociências, para a neurologia, a leitura é um momento fundamental e crucial na evolução do homem, quando se criou, quando se inventou essa capacidade de leitura, porque é uma invenção, né, gente? É uma invenção do homem. Nós não aprendemos a ler como aprendemos a falar, porque aprender a falar eu aprendo automaticamente escutando os meus pais, né? Agora, a ler, se eu não sou ensinado a isso, eu não aprendo, né? Interessante essa diferença. Falando em ler, alguém se habilita a ler o poema da Cecília Meirelles, que eu trouxe como um exemplo de texto que provoca emoções, né? Mas como eu acabei de dizer, essa emoção é muito subjetiva. Vocês podem se emocionar ou não, né? Depende do contexto, depende da entrega a esse texto. Alguém quer ler? Opa! Meninos, vocês são difíceis. Vamos lá. O Gabriel até fugiu, saiu aqui. Não, brincadeira, pode ter sido a conexão dele que caiu. Vamos lá. Não dá para entender. Ah, a letra tá pequena aí, Dinho. Tem isso também, né? Você tá no celular, de fato, ó, o Gabriel voltou. Achei que você estava fugindo, Gabriel, para não ler. Vocês sabem que vocês podem fazer, aumentar um pouco a letra no celular de vocês, abrindo assim com os dois dedos a tela, né? No Meet, vocês conseguem mexer no tamanho da tela que eu estou reproduzindo para vocês. Inclusive, se vocês clicarem no botãozinho branco, que tem bem embaixo da reprodução dos slides, uma bolinha branca com um quadradinho assim, a tela inteira fica sendo a reprodução dos slides. Eu não sei se vocês já sabem disso, eu demorei para descobrir, porque aí fica bem maior o texto. Você, mesmo abrindo assim, ainda fica pequeno as letras para você, Dinho? Vocês entenderam o que eu falei aqui? E isso, quando eu descobri, fez toda a diferença na visualização do Meet, né? Você não fica mais vendo o professor, nem as imagens, nem fotos dos alunos, a sua tela inteira fica sendo a reprodução do slide. Se você clica nesse botãozinho, essa bolinha branca com um quadradinho dentro, tá? Então, se você clicar aqui, vou até mostrar para vocês, já que eu estou aqui no celular. Pode ser útil. Vocês estão vendo aqui meu celular reproduzindo. Se eu clico nesse botãozinho bem aqui, ó, a tela inteira vai passar a ser o slide, né? Então fica bem melhor ainda fica aparecendo alguma coisa aqui, mas é só a tua imagem, talvez. Fica bem melhor da gente visualizar, tá? Mas vamos lá. Cântico 5 é esse livro da Cecília Meirelles, poetisa genial, né, da literatura brasileira. É um livro que ela escreveu aos 26 anos e nunca tinha sido publicado, né? Só foi descoberto depois da morte da Cecília. Então, é um livro póstumo, né? Cântico 5. Esse teu corpo é um fardo, é uma grande montanha abafando-te, não te deixando sentir o vento livre do infinito. Quebra o teu corpo em cavernas para dentro de ti rugir a força livre do ar. Destrói mais essa prisão de pedra, faze-te recebo, âmbito, espaço, amplia-te, sê o grande sopro que circula. Que poema, né, gente?
Pelo menos, eu coloquei como sendo um exemplo de função catártica porque me emociona de fato, né? Mas, como eu disse, essa emoção depende muito de cada um de nós. Faze-te recepo. Recepo é uma palavra bem difícil, né? Fase de recepção, ou seja, esteja aberto ao novo, né? Fase-te âmbito, espaço, amplia-te. Ser o grande sopro que circula. Esse ser, né, é a forma imperativa do verbo ser na segunda pessoa, que a gente nunca usa, porque a gente fala seja, né? A gente usa a forma imperativa geralmente na terceira pessoa. Seja isso, seja aquilo. E não ser isso, ser aquilo. É até estranho, né? Ser, para a gente, é você, né? Mas existe, sim, essa forma, ser, o imperativo da segunda pessoa, do singular. Em frente, nós temos aí a função estética. Deixa eu ver que horas são. Nossa, vamos em frente mesmo. 10h48. Função estética no caso quando a gente tem a arte pela arte, né, gente? O autor busca a admiração do leitor graças ao alcance da perfeição artística. É uma valorização da beleza da obra em si mesma. Então, aqui seria uma espécie de o contrário da função político-social, né? É o texto que quer ser belo em si mesmo e não falar da realidade social, nem nada disso. Os principais exemplos na literatura brasileira é a escola parnasiana, né? Vocês vão estudar isso com mais afinco no segundo ano. Olavo Bilac é o mais conhecido, tem a rua em todo canto, né? A rua Olavo Bilac em Cocal, em Teresina, em quase toda a cidade tem uma rua Olavo Bilac, porque ele foi realmente muito famoso na época dele, né? Acho que ele é alguma coisa até do exército, foi patrono do exército, alguma coisa assim. Então ele foi um poeta muito popular. A tríade parnasiana, que são esses três rapazes aqui, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Raimundo Corrêa, se esmera na composição de poemas com rima, ritmo e métrica perfeitos. Então a busca deles não era criticar a realidade, né, não era falar do contexto histórico, mas sim buscar a beleza da obra em si mesma. Então, um exemplo aqui é a profissão de fé do Olavo Bilac, muito conhecida, em que ele compara o seu trabalho como poeta ao trabalho do ourives, né, que é o artesão que faz joias. Então, ele se compara a esse artesão. Invejo o ourives quando escrevo, imito o amor com que ele em ouro alto relevo faz de uma flor. Por isso corre por servir-me sobre o papel a pena como em prata firme corre o cinzel. Ele compara a sua pena, que era a caneta da época, né, com o cinzel, que é o instrumento com que o ourives talha, né, a pedra preciosa em busca da joia. Então, torce, aprimora, alteia, lima a frase e, enfim, no verso de ouro engasta a rima como um rubi, né? Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito, etc, etc. Então, é um exemplo perfeito dessa função estética, né? Ele busca um poema que seja bonito como uma joia. E aí faz essa comparação do poeta com o ourives. Não é a minha função predileta, né? Essa literatura que busca a beleza em si mesma, no próprio texto, mas é uma questão de gosto, né? Mas, de fato, todo o modernismo brasileiro insurge contra o parnasianismo, né? Porque o parnasianismo se tornou a literatura oficial da época, e o modernismo brasileiro vai dizer que literatura é essa que não fala da realidade, que literatura é essa que quer ficar brincando só com a sonoridade das palavras e não fala dos problemas sociais, né? Então, por isso, o parnasianismo é o grande exemplo dessa função estética, contra a qual, né, descarregou meu celular aqui, então se vocês falarem no chat eu não vou ver, tá? Contra a qual todo o modernismo brasileiro se luta, né, combate, vai contra, surge contra. A função cognitiva é a questão da literatura como conhecimento, né, serve como conhecimento, como sabedoria.
E aí, percebam que essas funções se interrelacionam, né, gente? Num texto como o Navio Negreiro, por exemplo, eu estou na função político-social, mas eu estou na função cognitiva também, porque eu estou aprendendo sobre aquela realidade, né? Então, as funções não são caixinhas que não se conversam, tá? Na função estética também, por exemplo, o navio negreiro, não é porque ele é político-social que ele não está pensando a expressividade, a beleza do verso. Né? Então, percebam que essas funções, elas conversam. Por isso que a gente sempre fala em predominância. Por isso que eu estou perguntando para vocês qual função, dentro da sua perspectiva, predomina no livro que vocês escolheram. Não quer dizer que ele não possa ser, ele não possa ser político-social e cognitivo ao mesmo tempo, né? A gente, inclusive, está sempre aprendendo alguma coisa com a literatura, mesmo com a literatura de Olavo Bilac, né? Então, função cognitiva. A literatura pode transmitir diversas formas de conhecimento e sabedoria ao leitor sobre os contextos históricos, as nuances dos sentimentos humanos, as diversas experiências que podemos vivenciar do realismo ao misticismo, né? A literatura pode falar do realismo, mas pode falar também de religião, de experiência mística, e com tudo isso a gente está aprendendo, né? As características culturais dos povos, e aí esse exemplo muito forte nesse caso é toda aquela literatura feita no quientismo, no chamado quientismo brasileiro, né? As cartas dos cronistas sobre essa terra que eles teriam acabado de descobrir, entre aspas, né, porque na verdade eles invadiram e conquistaram. Né? Então, um exemplo é a carta de Pero Vaz, mas isso a gente vai trabalhar bastante no quinhentismo, então a gente pode passar adiante. Então, por que é uma função cognitiva? Porque era uma literatura, no caso da carta de Pero Vaz, que estava buscando, acima de tudo, trabalhar o conhecimento sobre essa terra, né? Informar ao rei sobre a terra que tinha acabado de ser descoberta, entre aspas. Última função, função lúdica, que é lúdico, é o jogo, é a risada, é o engraçado, aquilo que é lúdico, é aquilo que entretém, né, que faz rir, que diverte. Então, a literatura pode ter também a função de simplesmente entreter o leitor ou a leitora, proporcionando algum tipo de prazer, como relaxamento ou diversão. Aqui eu trouxe uma citação do Raul Héctor Castanino, um argentino, que diz que o poeta é uma criança que se compraz em estilizar suas emoções, como um menino a edificar castelos na areia ou fazer bolhas de sabão. Então, aqui uma conceituação de poeta brincante, né? Um poeta como uma criança. Mas existem muitas outras formas de pensar o poeta, formas muito mais sérias de pensá-lo também, e é sobre isso que um vídeo que eu vou postar na próxima semana, em que eu falo da poesia a partir de um poema do Paulo Leminski, né, em que ele reúne diversos conceitos de poesia. Ao mesmo tempo em que a gente vai também trabalhar os comentários das questões, aí eu vou postar uma videoaula por fora, certo? Mas isso é na próxima semana. Hoje, para encerrar, o poema do Milo Fernandes, que é um exemplo de função lúdica, e esse sim, pelo menos, nós temos alguém aqui para ler hoje, né? Cadê o Davi? Aí, muito bem. Davi tinha ficado de ler esse. Pode ser, Davi? Para a gente encerrar. Qual? Poema do Milo Fernandes, está aqui do ladinho. Ó. Era um homem bem vestido. A internet tá ruim demais. Como é que é, professor? Você consegue ver aqui o poema do Milo Fernandes? Consigo. Pronto. Só ler para a gente. Tenta interpretar o personagem aí também. Mas eu não conheço ele. O personagem que ele cria no poema é um bêbado, né? Você vai Ah, ver então é pra aí. me ler como um bêbado. É, Como que um bêbado lê? boa pergunta. Faça aí a sua leitura. Ah, era um homem bem vestido. Foi beber no botequim. Bebeu muito. Bebeu tanto que saiu de lá assim. As casas passavam em volta numa procissão sem fim. As coisas todas rodando
assim, 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 e assim. Muito bem, cara. Gostei da interpretação. Legal, gente. Então, aqui o Milo Fernandes, ele vai brincar, né, com a forma das palavras, como se elas representassem essa vertigem, né, que o bêbado teve, né? E aí, ao mesmo tempo, ele está brincando com as palavras e brincando com o concretismo, né, que é uma escola poética lá dos anos 1950, 60, que vai trabalhar muito com essa visualidade da palavra no papel, né? Ou na tela, nesse caso aqui. Então, ao mesmo tempo que ele está brincando com essa ideia do bêbado que lê, ou que, né, como não é bem o bêbado lendo, mas é um poema sobre um bêbado, né? E aí ele vai brincar com esse, fazer uma espécie de crítica, de ironia, um pouco a esse concretismo, né? De achar que mexendo com as palavras na tela, no papel, a gente vai descobrir muita coisa. Então, ao mesmo tempo que é uma brincadeira, mas é também uma críticazinha ali implícita, né? Subentendida ao concretismo. Então, valeu, Davi. Para a gente fechar, um aforismo do Fernando Pessoa, em que ele diz que a literatura, como toda a arte, é uma confissão de que a vida não basta. Então, Fernando Pessoa, grande poeta português do século XX, essa confissão de que a vida não basta, a vida cotidiana, corriqueira, ela não é o suficiente para tudo aquilo que a gente sonha, para tudo aquilo que a gente pode pensar e pode imaginar. Então, a literatura vem tentar preencher essas lacunas do nosso cotidiano, né? Beleza, gente? Obrigado por continuarem, por estarem aqui até o final conosco. E vamos participar mais. Quero ouvir mais vocês. A gente vai trabalhar mais essa leitura, né? Para que a gente tenha mais participações aí, como a do Davi hoje. Vou interromper a gravação. E hoje ainda eu vou postar essa